A minha mãe tinha uma máquina de escrever e eu me lembro que aquilo era encantador para mim. Eu, eu tenho até hoje um, um poeminha que eu fiz naquela. Só tinha. Era vermelho e preto, eu acho, e eu só gostava do vermelho. Enfim, a máquina de escrever já foi uma coisa que era, sei lá, a própria possibilidade de você apertar um negócio e sair ali, parecia que eu já estava profissionalizando o meu amor pela palavra, como se ao bater ali e visse aquilo ali já fosse uma coisa publicada, digamos assim. Então tinha a máquina de escrever. E depois eu fiz um poema quando eu tinha uns 5 anos, que foi assim, a minha mãe que eu ditei, ela escreveu, que era assim: o amor é uma multidão que se junta no coração. O amor é aquele que vem buscar para podermos caminhar até a vida acabar. O amor é também aquele que puxa, feito um redemoinho, até nos levar ao nosso caminho. E eu me lembro que a minha mãe achou incrível esse poema. E mostrou para o meu pai, mostrou para os meus irmãos. Então eu falei, opa, tá aí uma coisa que eu consegui fazer bem. Porque eu era péssima de esporte, eu era a última a ser escolhida no queimado na escola. Então, assim, foi um lugar onde eu senti que eu era acolhida, sabe? Eu acho que isso é para uma criança, você ter autoestima em alguma coisa, quando você é sempre a última da educação física. Então talvez tenha sido só por isso, talvez tenha sido porque eu fui aceita. E eu me lembro também de professoras de literatura. Teve uma professora especificamente, a Filomena. Um dia ela botou no quadro negro, eu tinha 7 anos, aquele poema do Pessoa: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E eu falei, meu Deus, é isso. É como se eu tivesse vivido até ali sem encontrar a minha turma. E a partir do momento que eu entrei em contato com escritores, Pessoa, Drummond, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, eu falei, é como se eu tivesse tido a minha primeira companhia, digamos assim. Pessoas que eu achava que sentiam coisas que eu sentia. Muita pretensão, né? Uma pessoa de 7 anos achar que só se sente acompanhada por Fernando Pessoa. Mas como eu sou uma pessoa pretensiosa, então, importante na vida é a gente se conhecer, né? Eu fiquei muito apaixonada pelos portugueses. E ao mesmo tempo tem a pedra portuguesa, tem o azulejo que tem na casa da minha avó em Teresópolis. É muito próximo, né? Tem a língua, tem as novelas. Ano passado eu estava passando Império, que foi uma novela, a última novela que eu fiz na Globo, do Aguinaldo Silva, que inclusive fica metade do tempo em Portugal. E as pessoas têm uma coisa com as novelas brasileiras. Então, isso é uma troca muito intensa, porque as novelas realmente são um raio-x muito forte da gente. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente troca pouco a nossa literatura. Acho que isso é uma coisa que vem mudando agora. Eu fiquei completamente louca quando eu conheci a Matilde Campilho, 2 anos atrás. Agora, estou lendo o Ricardo Araújo Pereira, que eu fui conhecer através da editora que vai lançar o meu livro, que é A Tinta da China. Eu não conhecia o Ricardo Araújo Pereira. E é uma vergonha falar isso, né? Para os portugueses isso deve ser completamente inacreditável. Agora aqui também vai ser lançado Antônio Prata, que é um grande cronista brasileiro. Gregório do Vivier lançou o seu livro também esse ano. Então tenho a impressão de que a nossa literatura jovem vem sendo, esse intercâmbio tem sido mais intenso de uns anos para cá. E é um sonho, né? Você poder, assim, eu fui convidada, na verdade, por uma amiga minha que trabalha com a Bertrand. E então essa oportunidade de lançar o livro em Portugal, na Bertrand, e com uma editora tão bacana quanto a Tinta da China, que ele está editando agora Nelson Rodrigues. É muito louco o Nelson Rodrigues não existir ainda, né? Não ser um autor lido pelos portugueses. Então, eu tô muito animada. E você fazer turismo. Depois é o seguinte, eu não tô aqui para trabalhar. Parece que eu tô enganando todo mundo que eu tô aqui para lançar meu livro. Né? Mas na verdade, assim, eu pagaria para fazer esse programa, que é lançar o meu livro em Portugal e ter a oportunidade de cada vez mais me apropriar do linguajar dos portugueses. E eu tenho muitos amigos morando aqui. Malu Magalhães mora aqui, que é uma grande amiga minha. Minha mãe me lê muito.
e manda para os amigos e morre de orgulho. Engraçado que a minha mãe não tinha orgulho da atriz. Eles não queriam que, nem minha mãe nem meu pai queriam que eu fosse atriz. E quando eu comecei a fazer teatro, eu falei, mãe, estou pensando em fazer uma peça e tal. Ela falou, não, tudo bem, filha, faz, claro, você tem o jazz, né, tem o inglês e tem tudo bem. Eu falei, não, mãe, mas eu tô achando que eu quero fazer isso. Ela falou, mas isso não é profissão. Ser atriz não é profissão. Eu falei, mãe, claro que é profissão. Ela falou, não, imagina. E aí eu fui conversar com meu pai falou assim, mas minha filha é uma menina inteligente como você, vai ficar repetindo o texto dos outros? A pessoa escreve, hoje eu vou ao bar, e você vai falar, hoje eu vou ao bar? E pra que você é tão inteligente? E depois você é péssima de obedecer, você não vai conseguir. Então, mas acabei sendo atriz, só que fui fazer faculdade de jornalismo, um pouco para agradar meus pais, um pouco também porque eu acho que no íntimo eu sempre quis escrever, mas eu tinha muito medo. Então eu dizia, eu gosto de escrever, mas é uma coisa, é um lado B. Porque eu tinha medo de dar a cara a tapa, assim. Eu achava que eu só sabia escrever coisas muito íntimas e que se fosse ruim, eu ia achar que eu era ruim. Porque a minha escrita não é uma escrita, né, assim, de conto, tipo, de terceira pessoa. Fulana fez... Não, é tudo sempre muito íntimo. Então, a não ser aceita na minha escrita é não ser aceita como pessoa, né? Eu me sinto uma pessoa vulnerável, frágil, sensível. Então, quando eu escrevo, de alguma forma eu estou protegida pela distância. Eu escrevi no meu computador, sozinha, e depois o que aquilo vai provocar nas pessoas, eu não estou vendo. Eu recebo muito e-mail, eu recebo mensagem, às vezes de pessoas que gostam, às vezes de pessoas que não gostam, mas de alguma maneira é virtual, né? Assim, e então acho que a escrita é o meu lugar mais íntimo, tem muito a ver com a minha psicanálise, com eu tentar, e normalmente eu vou formulando para mim no meio é como se assim, eu me proponho a escrever uma coisa para tentar entender o que eu estou vivendo. E só acho que fica bom quando eu tô completamente sem medo de ir fundo, assim, nos meus sentimentos bons ou nos sentimentos maus. E depois que acaba, eu sinto como se eu tivesse... Eu me sinto melhor, me alivia. É como... Sabe quando você vai num filme e você chora pra caramba e você sai do filme e você fica melhor, mesmo tendo chorado? Mas é mais ou menos assim a escrita pra mim. É um processo muito doloroso. Eu sofro muito pra fazer. E depois que acaba, eu tô melhor. Acho que eu escrevo pra mim. Acho que eu só consigo chegar nos outros se eu pensar que eu tô falando pra mim. Porque quando a gente... Primeiro, eu não quero nunca acreditar, assim, que... O livro foi um sucesso no Brasil e eu espero que seja aqui. Fico muito feliz com o feedback que eu tenho. Mas eu fico o tempo inteiro assim pensando que eu quero manter aquela pureza da garota de 5 anos que lê o poema para a mãe escrever. Eu acho que essa diferença assim, da pessoa jurídica da pessoa física eu procuro não ter. Porque não é um trabalho, né, escrever. Quer dizer, é um trabalho, mas ao mesmo tempo, no Cartas a um Jovem Poeta do Rilke, um jovem poeta escreve para ele, como é que eu vou saber se eu sou um escritor? E o Rilke fala, você vai saber se você é um escritor se você achar que você vai morrer se você não escrever aquilo que você tem para dizer. Então, meio que você não tem opção. Eu não tenho opção. Eu preciso escrever. É uma coisa que me completa a existência, assim. Eu consigo dar conta das coisas que eu estou vivendo. Então é pra mim. Mas eu fico muito feliz que chegue nas pessoas. Só que eu odeio público-alvo. Eu sou muito lida por jovens de 18 anos. Meninas... meninos, mas assim, sobretudo meninas começando a vida adulta. E várias pessoas já me propuseram de escrever livros para essa faixa. E eu não quero escrever livro para faixa nenhuma, eu quero escrever
o que eu sinto e o que eu tenho vontade de dizer para mim. E se aquilo for completamente de verdade, aquilo provavelmente vai tocar um garoto de 15, uma senhora de 70, entendeu? Um empresário de 40, porque, né, você não pode ficar pensando em quem você... Não sei se você entende o que eu tô falando, assim, eu não quero ter um nicho, sabe? Eu acho que eu não acredito muito numa idade específica. Eu tenho 40, mas quando eu almoço bife com batata frita, eu tenho 8. Quando eu, às vezes, penso na morte do meu pai, eu tenho 80. Então, eu tenho a sensação de que tem algumas idades que não saem de dentro de você. Eu me lembro do dia que eu me perdi da minha família no navio, com 8 anos de idade, que eu fiquei meia hora perdida num navio nos Estados Unidos. Essa situação mora dentro de mim até hoje. E situações maravilhosas. O dia que eu voltei da escola sabendo ler, eu nunca me esqueço do prazer que eu tive. Eu passei a ser outra pessoa, como se fosse assim, um segundo nascimento, o dia que eu voltei para casa e consegui ler uma frase no meu caderno de português. Então, sabe, quando eu me separei do pai do João, o dia que eu... As coisas, o nascimento dos meus filhos, são dias que não saem de dentro de mim. Então, eu tenho 38,5, eu tenho 40, eu tenho 8, eu tenho 80, eu tenho 45. E eu acho essa questão do tempo muito fascinante. E 38,5, além de ter sido a idade que eu escrevi o livro, que eu lancei o livro, tem uma coisa da febre, né? Eu sou muito intensa. Eu queria muito não ser. Eu queria muito ser mais easygoing, ser mais leve, mas eu sinto muito, eu fico muito feliz, eu fico muito triste, eu fico muito apaixonada, eu fico muito desiludida, eu sou febril. Então, também tem uma piadinha do 38,5 que é assim, pô, já que a gente está chegando aos 40, vamos, né, 38,5, 38,25, 39 esse desespero, assim, né? De tipo, como se ao chegar aos 40 a vida fosse por um segundo tempo e esse segundo tempo fosse pior do que o primeiro tempo. E uma brincadeira também com 8,5 do Fellini. Eu escrevo no Globo, no Brasil, no jornal o Globo e na revista TPM. Então, e aliás é impressionante como escrever em jornal é um exercício assim, né? A gente escreve melhor quando escreve muito e lê muito, né? Acho que esse negócio de curso de escrita é uma besteira, né? Você lê bastante e escrever é o exercício mesmo. E tem um projeto agora de um outro livro que eu estou lançando no Brasil no final do ano, que chama 40 cartas e um e-mail que eu nunca mandei. Eu adoro escrever carta. E quando eu digo carta, é carta no sentido amplo, é e-mail, é WhatsApp, é SMS. Eu adoro gente. Então, essa troca assim com as pessoas, conhecer outra pessoa, para mim, é a coisa mais interessante do mundo. Nada pode ser mais interessante do que você conhecer profundamente outra pessoa. Então, esse livro de cartas tem a ver com isso, assim. Eu sou boa de laço, eu faço laços muito firmes, assim. E não tem opção, eu não queria escrever tanto, mas eu tenho muita vontade de escrever e está dando certo. Então, mas enfim, entre um livro e outro eu quero fazer uma novela, eu tenho um filme para lançar, que eu dou uma descansada de mim. Eu escrevo sendo eu, então eu sou eu fisicamente, eu sou eu no texto, então no final do dia eu já estou de saco cheio de mim mesma, de me ouvir, de ser quem eu sou, de sentir as coisas que eu sinto. E ao mesmo tempo é o que eu tenho para dar. É o que eu tenho para dar. Não consigo falar sobre, sei lá, crise na Síria. Queria conseguir. Acho maior quem escreve, sabe, ficção ou escreve sobre uma cultura distante, mas eu não consigo, não é a minha. Assim, eu gosto também de ler sobre eu adoro o Woody Allen, por exemplo. Quando a pessoa pega, né, tem uma egotrip, mas coloca uma forma boa nessa egotrip, ela é muito útil para as pessoas também, porque é muito humano, né?